Qual é a posição de Israel? Não é só uma questão do que o Sr. Netanyahu quer. É a coalizão dele, as pessoas que o apoiam e sustentam, e também o povo israelense. Os israelenses, sinceramente, precisam manter a gente envolvido. Eles não podem se dar ao luxo de deixar que a gente se afaste. Isso quer dizer que se o Donald Trump de repente anunciar que não existe uma solução militar e decidir, por qualquer motivo que ele queira dar, que vai se retirar do conflito, suspender as hostilidades, o que for, isso seria catastrófico para Israel. Agora eles estão tentando pacificar o sul do Líbano, com o objetivo de, no fim das contas, anexar essa região e transformá-la em parte do que chamam de Grande Israel. Eles ainda têm uma agenda mais ampla. Ao mesmo tempo, a posição deles está piorando estrategicamente, porque além do problema com o Irã, agora eles têm um problema muito sério com a Turquia. Numa conversa que tive hoje de manhã, uma pessoa que acompanha isso de perto me contou sobre um anúncio turco que fala basicamente de áreas azuis, regiões que os otomanos controlavam e que os turcos consideram, de certa forma, parte do seu próprio território. E isso inclui partes da Síria e do Iraque, além do Líbano. Eu acho que o que vamos ver no futuro próximo é um interesse crescente da Turquia em tirar proveito do que está acontecendo em Israel, em benefício próprio. Ou seja, os israelenses acabaram fortalecendo um possível adversário. E eu acho que é por isso que o Naftali Bennett mencionou isso especificamente quando disse algo como: olha, quando a gente terminar com o Irã, vamos ter que lidar com a Turquia. Os turcos são inimigos sérios. Bom, eu acho que ele tem razão, mas não acredito que ele vá ter o benefício de derrotar o Irã. O que eles estão pensando agora é como manter essa guerra em andamento. Se os Estados Unidos não conseguem vencê-la por nós, então temos que alimentá-la. Temos que impedir que o fogo se apague. Porque, se os Estados Unidos decidirem se afastar, o que faz alguém achar que eles voltariam para abrir uma nova frente contra os turcos? Isso parece muito improvável. E se o Irã não foi derrotado, o que impediria o Irã de apoiar os turcos contra nós e contra Israel? A gente nem falou ainda sobre o Egito. O Egito é como um caldeirão prestes a explodir. E eu não sei se o general Sisi realmente tem o controle por lá ou não. Tem muita gente no Egito revoltada porque nada aconteceu com Israel. Eles sentem que ficaram de braços cruzados, assistindo, sem poder fazer nada, enquanto milhões de árabes palestinos, goste-se deles ou não, isso não faz diferença para os egípcios, foram mortos. E eles estão perguntando, por que não fizemos? Nós somos o maior Estado árabe do Oriente Médio. Temos um papel a cumprir. O que estamos fazendo? Eu acho que tem muita coisa acontecendo agora. E com base em tudo que eu disse, acredito que a pressão sobre Donald Trump para retomar a guerra, para reiniciá-la, para mais uma vez tentar destruir o que restou do Irã, do Estado e da sua sociedade, é enorme. Então eu não vejo como ele pode recuar. Não importa o que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ou qualquer outra pessoa diga a ele. A questão é que se ele não seguir em frente e se afastar, Israel pode muito bem deixar de existir. Doug, você levanta tantas das complexidades que estão envolvidas aqui. Elas nunca acabam. Onde quer que a gente olhe, surge uma nova complexidade, um novo ator envolvido. É algo que está em toda parte. Deixa eu te mostrar um trecho do Trita Parsi que esteve aqui recentemente. Ele traz mais uma perspectiva. Eu queria que você comentasse a visão dele sobre, mais uma vez, como está a situação neste momento. Quando você junta tudo isso, acho que o que realmente fica claro é que não existe uma opção de escalada para o Trump que mude o jogo e coloque os Estados Unidos numa posição de ditar as regras. A Operação Liberdade, como você mencionou, durou 24 horas. Pelo visto, foi liberdade suficiente para a região. O bloqueio do bloqueio, que ainda está em vigor,
deveria ter feito o Irã colapsar, o que, há umas 2 semanas e meia, segundo os cálculos. Mas claramente não foi o que aconteceu. Os iranianos têm a impressão, certa ou errada, de que o Trump não é muito sensível quando os interesses dos Estados Unidos são contrariados, mas é muito sensível quando os interesses dos seus negócios e do seu império empresarial são afetados. E por causa disso, da próxima vez numa próxima guerra, a ideia seria não atacar apenas coisas que seriam muito ruins para os Estados Unidos, mas também coisas que seriam muito ruins para o Trump e para a família dele. Então, Doug, junto com os interesses comerciais dele, isso estaria de acordo com o que Israel quer que ele faça: proteger o próprio bolso enquanto continua com mais ataques. Eu acho que isso é bem verdade. O problema que eu tenho com o Trita Parsi é que ele está atribuindo um raciocínio racional ao Trump. E eu simplesmente não vejo isso. Se houvesse um cálculo racional em jogo, sejamos francos, a gente nunca teria atacado o Irã. Ninguém em sã consciência teria feito isso, por todos os motivos que estamos vendo agora. Então a emoção venceu a razão. É por isso que estamos nessa guerra. E o Donald Trump disse algo que eu acho importante. Ele destacou que, os americanos vão apoiar o que eu fizer, não importa o quê. Eu acho que ele já não pode mais dizer isso, mas ainda pode contar com um certo grau de complacência ou desinteresse dentro dos Estados Unidos. Pelo menos até que a dor fique tão intensa que os americanos não aguentem mais. Estamos indo nessa direção. Se você olhar para a reserva estratégica de petróleo, ela está sendo esvaziada muito, muito rápido. Isso, claro, para tentar evitar qualquer tipo de crise de energia que possa nos atingir. Mas lá por julho, meados de julho, no máximo começo de agosto, a gente pode estar com um grande problema em relação a essa reserva estratégica. Lembre-se, não construímos nenhuma nova refinaria há mais de 20 anos. Tudo isso são questões que o Trump basicamente ignorou e descartou de imediato, por acreditar que isso tudo acabaria logo. E eu não sei se alguém disse isso para ele, ou se ele simplesmente se convenceu disso. Mas agora a gente precisa entender que o Irã realmente movimentou novos lançadores móveis pelo país e ajustou suas táticas para qualquer retomada de ataques dos Estados Unidos. Os comandantes iranianos claramente estudaram os padrões de voo dos nossos caças e bombardeiros. Eles tiveram muita ajuda dos russos e dos chineses. A recente derrubada de um F-15 Eagle e o ataque terrestre que atingiu um F-35 mostraram que a gente se tornou bem previsível. Agora, isso não é exatamente uma surpresa. Quer dizer, o espaço lá em cima é limitado. Você não pode simplesmente arrastar navios pelo Oriente Médio. Eles têm que ficar no Mar Vermelho, no Mediterrâneo ou no Oceano Índico. Então eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele está tentando lidar com tudo isso, mas não consegue. Só que ele sabe o seguinte: se eu recuar, eu perco. Se eu disser que não vou seguir adiante com isso, a menos que ele admita que temos uma catástrofe humanitária nas mãos, o que ele deveria admitir, mas não vai, ele fica sem saída. Ele não consegue se desvincular. E, de novo, ele tem os israelenses do lado dele. E lembra, os bilionários que o apoiam nos Estados Unidos foram os que o colocaram na Casa Branca. Olha o que ele está fazendo com o Thomas Massie. Qualquer pessoa que conheça o Thomas Massie sabe que ele é um homem decente, honrado. Não há nada de errado, nada de corrupto, de nenhum jeito, em relação ao Massie. É só um ser humano decente que disse: olha, eu não posso apoiar, de consciência limpa, as coisas que você está tentando fazer. Eu acho que a gente tem um problema sério de dívida soberana nacional. A economia precisa vir em primeiro lugar, a gente tem que lidar com essas realidades financeiras. E o que ele faz? Vira e diz: esse é o pior congressista da história. Diz que é outro ser humano de baixo QI, sem reputação, que é corrupto. Isso é uma loucura. Isso é emoção. Emoção, Gary. Mo, E eu acho que é por isso que ele vai mudar de posição
depois de ter dito que o Irã nunca pode ter uma arma nuclear. Bom, ele não tem como impedir isso. Acho que ele provavelmente já sabe disso a essa altura. Então ele precisa pelo menos tentar fazer o que der. E ele sabe, ou pelo menos eu acho que sabe, eu presumo que saiba, que essa próxima rodada vai causar um enorme prejuízo ao setor de energia do mundo. Estamos falando de 10 anos ou mais para se recuperar dos danos que vão ser causados no Golfo Pérsico. Mas no fundo ele também pode pensar, bom, isso prejudica a China. Isso não é uma coisa boa? Quer dizer, vai saber, né? Tem todo tipo de ideia absurda passando pela cabeça dele. Isso é bem óbvio, ou ele nunca teria feito uma coisa dessas. Não faz o menor sentido. Isso não traz benefício nenhum para ele, para a presidência, para nada. Não traz. E claro, imagino que, já que todo mundo é Israel em primeiro lugar, ele deve estar pensando nos Estados Unidos e no povo americano lá embaixo na lista de prioridades. Mas no fim das contas, simplesmente não faz sentido. E é com isso que a gente está lidando. Com alguém que desafia a lógica. Bom, como a gente ouviu num trecho anterior, ele diz que sabe que as pessoas não gostam, mas de alguma forma isso é popular mesmo assim. Doug, você falou uma coisa que me chamou a atenção antes, sobre as refinarias. Por tantos anos, até o Trump dizia perfura, vamos perfurar, e isso realmente aconteceu. Aconteceu mesmo. A gente estava perfurando, de fato. Como é que deixaram passar a parte de construir novas refinarias? Onde foi que se perdeu a conexão aí? Como é que isso aconteceu? Como é que chegou a esse ponto? Não existe uma estratégia coerente de nenhum tipo. Quer dizer, se eu te levasse para Moscou ou para Pequim e a gente sentasse numa mesa, eles poderiam entrar e apresentar uma estratégia nacional de energia, uma estratégia nacional de microeletrônica e inteligência artificial, uma estratégia nacional de defesa. Tudo isso estaria cuidadosamente planejado. Agora, isso não quer dizer que você siga o plano cegamente, mas significa que você se senta, avalia onde está e define um objetivo final. Você decide, bom, em 5 anos, em 10 anos, queremos estar nessa situação. Isso é algo que a gente não faz, Gary. Nunca fizemos. Isso simplesmente nunca aconteceu. Quer dizer, um exemplo rápido. Às vezes o pessoal das Forças Armadas lembra da ordem que Dwight Eisenhower recebeu do Roosevelt. Sua missão é desembarcar no continente europeu e derrotar o exército alemão. Certo, mais alguma coisa? Onde você quer estar quando a guerra acabar? Onde quer se encontrar com os aliados soviéticos? Varsóvia? Kiev? Onde quer recebê-los? O que exatamente na Europa é importante para nós? Pelo que estamos lutando? Pois é, nada disso foi discutido. Por outro lado, os soviéticos sabiam exatamente o que queriam. Eles queriam ocupar o máximo possível da Alemanha, porque ali estava o complexo científico e industrial. Era a base do capital humano para ciência e tecnologia na Europa. Era isso que eles queriam. Eles não conseguiram tudo o que queriam, mas ficaram com mais ou menos a metade. E depois puderam fazer praticamente o que quisessem com as várias populações, empurrar suas fronteiras para frente. E o que a gente ganhou com o que fez? A resposta é um enorme peso de impostos na forma da OTAN e da Guerra Fria. Foi isso que a gente ganhou. Então não havia uma estratégia coerente. Os britânicos costumavam entrar nessas reuniões com a gente lá em 1942, 43, 44. E isso sem os russos presentes. Eles chegavam com mapas do mundo inteiro, mostrando onde estavam todos os campos de petróleo, as minas de cobre, as minas de ouro. Eu penso, poxa, esses caras eram imperialistas. Eles construíram um império para ficar ricos. Eles sabiam exatamente o que queriam controlar quando a guerra terminasse. Eles podiam te dizer quais portos tinham sido dragados o suficiente para receber cargueiros gigantes, navios enormes. A gente não fez nada disso. Então, para que a gente entrou na guerra? Bom, para destruir a Alemanha, derrotar os nazistas. Ótimo, a gente faz isso e depois? Ninguém fez essa pergunta. E agora estamos na mesma situação.
Você quer salvar Israel, quer tornar Israel grande, maior do que nunca, quer que eles sejam a potência estratégica da região, tá? Mas como é que a gente faz isso? Destruindo o Irã. E se isso não funcionar? E se o Irã resistir à destruição? Para onde a gente vai a partir daí? Quais são os desdobramentos, os planos alternativos? Em outras palavras, quais são as opções de recuo? Você está nos dando o plano A. O plano A é destruir o Irã, mas as premissas são todas falsas. O plano falha. E aí? É desanimador, mas é onde estamos. É sim. Deixa eu te mostrar a proposta mais recente, pelo menos a que a gente sabe até agora. O Dropsite News publicou isso hoje mais cedo. Então isso aqui vem do ministro das Relações Exteriores do Irã e supostamente traz os detalhes da última proposta de Teherã para Washington. Olha só essas propostas, Doug. São 7 no total. Dessas 7, você diria que alguma delas é realmente eficaz? Algo que o Donald pudesse chamar de um acordo perfeito. Alguma delas faria parte de um acordo perfeito? O direito do Irã ao enriquecimento de urânio e a atividades nucleares pacíficas? Eu diria que não. E você, Doug, acha que há alguma chance? Eu diria o que o presidente Trump provavelmente diria. Vamos ligar para o presidente Netanyahu. Meu Deus, você tem razão. Bom, isso já nos leva direto ao segundo ponto. Acabar com os conflitos em todas as frentes, inclusive no Líbano. Quais são as chances disso acontecer? O que você acha? 0. Exatamente. Suspender o bloqueio naval dos Estados Unidos? Olha, isso é algo que a gente poderia fazer e eu acho que seria bem recebido pelo mundo inteiro, porque somos nós que estamos de fato bloqueando o Estreito de Hormuz, não os iranianos. Quer dizer, os iranianos basicamente disseram, você paga a taxa, o pedágio, seja lá o que for, e pode passar, certo? E eles estão cobrando isso porque precisam de alguma forma compensar os prejuízos que estão sofrendo durante a guerra. Então, sabe, eu acho que suspender o bloqueio naval americano é algo que a gente poderia sim fazer. Mas, por outro lado, os israelenses iriam se opor a isso, porque isso gera renda e receita para o Irã, que poderiam, em tese, ser usadas para financiar armas e operações contra eles. Sobre liberar os ativos iranianos congelados, olha, a gente não devia congelar os bens de ninguém, em lugar nenhum, nunca. Isso destruiu a confiança no nosso sistema financeiro no mundo todo. É por isso que a gente vai acabar ficando para trás em relação ao BRICS. É por isso que vamos perder espaço para a China. Vamos perder até no sistema SWIFT. E por quê? Porque agora eles são vistos como mais confiáveis e mais dignos de confiança do que nós. Não é de partir o coração. Agora, compensação dos Estados Unidos por danos de guerra. Nem pensar. Quantos R's tem nem pensar? Remover todas as sanções unilaterais e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Bom, isso a gente poderia fazer num estalar de dedos. Retirada das forças americanas das áreas ao redor do Irã. Tá, se a gente fizer isso, é como se estivesse se rendendo. Não dá para fazer isso. Doug, nesse ponto eu queria te perguntar o seguinte. Aqui estão as bases dos Estados Unidos em 28 de fevereiro deste ano. Alguma delas está ativa de alguma forma, que você saiba? Não que eu saiba. Isso não quer dizer que a gente ainda não tem algumas pessoas por perto deles. Mas, no geral, eles estão inutilizáveis. Vamos colocar dessa forma. E Doug, não foi exatamente por um momento como esse que eles estavam lá desde o começo. É por isso que a gente os manteve lá. Isky, não é por isso que a gente colocou eles lá ao longo do tempo? Claro que é. Todos esses 11. São 11 aqui anotados. Sim, claro, sem dúvida. Mas a verdade é que a gente não tem acompanhado as mudanças recentes na forma de fazer guerra. Se você olhar o que está acontecendo no leste da Ucrânia, vai ver que nenhum desses lugares é mais defensável. Não há baterias suficientes de defesa aérea e antimísseis. Faltam radares. E não existe redundância nesse sistema. Havia também uma tendência de subestimar completamente a competência e a capacidade dos iranianos.
Agora, tendo lidado com os israelenses ao longo dos anos, dá para dizer que eles sempre foram muito atentos a isso. Mas nem mesmo eles perceberam o tamanho do salto que o Irã deu em capacidade de reconhecimento e ataque. E eu acho que ninguém entendeu de verdade até que ponto os chineses e os russos estariam dispostos a usar seus próprios sistemas de vigilância por satélite para ajudar na defesa do Irã. Então, em resumo, se você voltar à sua lista e levar em conta esse ambiente que mudou completamente em relação ao poder militar, a situação é insolúvel para a gente não consegue fazer isso. Não dá para aceitar nem apoiar esse conjunto de exigências ou demandas. Mas ao mesmo tempo também não dá para voltar atrás. Esse é o problema. Não é uma questão de se recusar a lidar com isso, é que simplesmente não há nada que possamos fazer. Então o Irã está, de fato, vencendo a guerra, gostemos ou não. Agora, tem outra coisa, e isso é muito, muito importante, e o seu público precisa entender isso. Bases como essa são extremamente importantes para o Departamento de Defesa, ou melhor, para o Departamento de Guerra neste momento. E isso acontece porque a presença avançada, a presença de forças navais, aéreas e terrestres dos Estados Unidos longe do próprio território, sempre fez parte da ideia de defesa avançada. A noção de que a melhor forma de evitar guerras é estar o mais à frente possível, tornando impossível para o inimigo avançar rapidamente sobre tudo. Pois bem, esses tempos já ficaram para trás faz anos. Esse tipo de coisa, eu e outros já comentamos várias vezes. Se você posiciona algo na linha de frente, dentro do alcance de todos esses sistemas de mísseis e drones, com toda a vigilância aérea que existe hoje, você vai perder essas forças. Agora, se você perde toda essa estrutura no exterior, você também perde todos os cargos de oficiais generais e almirantes na Marinha. E adivinha só? O Departamento de Defesa não quer abrir mão de nada. A gente está prestes a ser expulso da Alemanha. Assim que nos livrarmos desse chanceler, o Matz, e eventualmente, quando o partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, assumir o poder e tiver o próprio chanceler, eles vão nos expulsar da Alemanha. E, aliás, os coreanos já estão se movimentando para nos tirar da Coreia do Sul. Estão sendo educados, mas é isso que eles querem, no fim das contas. E os japoneses não estão muito atrás, porque, em vez de sermos vistos como uma fonte de capacidade defensiva, em vez de estarmos lá para proteger esses países, agora somos vistos como um imã de conflito, um catalisador de guerra, para falar a verdade. Porque se eles viram alvo só por terem forças americanas no território deles, qual é o sentido de nos manterem lá? E olha, rapaz, a gente foi... Qual é a palavra que eu quero? Acho que fomos expostos a isso. E que vergonha, que constrangimento. Toda essa valentia, no fim das contas. Bom, é isso que acontece quando alguém fica mais tempo do que deveria. Mas agora, isso vem junto com uma mudança tecnológica que alterou de forma profunda a vantagem na guerra. A vantagem na guerra, estrategicamente, eu diria também operacionalmente, agora está do lado da defesa. E tudo que a gente construiu foi com base em ações ofensivas. É melhor começarmos a pensar em como vamos defender o território continental dos Estados Unidos. E precisamos começar a pensar nisso rápido.